Fala pessoal, então vamos para a nossa próxima aula. Então, agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre geometria molecular, que seria o quê? É a forma que os átomos vão assumir na molécula, tá? E aí, se você ainda não assistiu às aulas de ligações químicas, você para esse vídeo e assista essas aulas antes de assistir essa aula de geometria molecular, tranquilo? Então, ó, olhando aqui, a geometria molecular está relacionada principalmente com as ligações chamadas covalentes, onde, dependendo de como é o átomo central, ele pode ter uma forma específica. E aí existem muitas formas de você determinar a geometria molecular. A que eu acho mais fácil é através dessa tabelinha aqui. Por incrível que pareça, eu considero ela mais fácil. Então, ó, aonde esse A aqui seria o átomo central. Então, a gente vai ver aqui o seguinte, ó. Eu tenho um átomo central e em volta dele eu vou ter dois elementos químicos, tá? Se por acaso esse átomo central não tiver elétrons livres, essa molécula é linear, tá? O átomo central e os outros átomos. Se por acaso eu tenho dois átomos ao redor do átomo central e esse átomo central tem par de elétrons livres, eu tenho uma geometria chamada angular. Presunto, como assim? Vamos pegar aqui, antes de falarmos desse, vamos entender esses dois aqui. Eu tenho o quê? O carbono, ele é da 4A. E o oxigênio da 6A. Aqui seria o quê? 14ª coluna e 16ª coluna. O que nós vimos em ligações químicas? Se o carbono é da 4A, ele tem quantos elétrons? 4. O oxigênio, se é da 6A, ele tem quantos elétrons? 6. Sem se preocupar com a geometria molecular. Nós também aprendemos em ligações covalentes que quando eu tenho dois átomos, para eu conseguir ver as ligações, ó, quem tiver menos, eu escrevo o quê? No meio. E em volta dele, eu escrevo os oxigênios. Correto? E aí eu venho aqui e vejo, ó, o oxigênio, se é da 6A, ó, 6 elétrons, 6 elétrons. E o carbono, 4A, 4 elétrons. Lembrando, os átomos, eles não querem ter 8 elétrons na sua última camada, ou seja, ter configuração de gases nobres, pela regra do octeto. Então, ó, o oxigênio, para ter 8 elétrons, ele precisa de mais 2. Então, ele vai fazer, ó, um compartilhamento de elétrons com o carbono. Então, ele fez, ó, a ligação covalente aqui. Quem tiver na ligação covalente pertence aos dois átomos. Então, ó, o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já está com 8. E o carbono só está com 6. Logo, ele vai precisar, ó, de também fazer mais 2 aqui. Então, aqui eu fiz duas ligações covalentes normais, certo? Ou ligações moleculares. Agora eu vejo qual seria a geometria dessa molécula. O átomo central tem algum par de elétrons livres? Não. Como não tem nenhum par de elétrons livres, essa molécula seria o quê? Linear. O par de elétrons livres iria o quê? Distorcer a molécula. Como assim? Vamos agora trabalhar com a água, tá? Se nós olharmos aqui a água, nós vamos ver o seguinte, ó. O hidrogênio
é da família 1A e o oxigênio é da família 6A, tá? Lembrando, ó, dois átomos, o menor, quem tiver em menor quantidade fica no meio, e quem tiver maior quantidade vai o quê? Fica no lado. Então, ó, ficaria hidrogênio e hidrogênio. O hidrogênio, um A, um elétron e um elétron. O oxigênio tem quantos? Tem 6 elétrons, correto? Então, ó, o hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, ele vai precisar fazer uma ligação aqui e outra ligação aqui, correto? E aí, o que vai acontecer? Se nós olharmos aqui, ó, o átomo central não tem par de elétrons livres? Se ele tem par de elétrons livres, esse par de elétrons distorce a molécula, empurra para baixo a ligação. Então, na verdade, ó, isso aqui ficaria assim, ó. Eu teria aqui os dois pares de elétrons, a ligação covalente e o hidrogênio aqui. Então, há uma formação de um ângulo. Então, a geometria molecular aqui, ó, seria angular. Tranquilo? Então, ó, dois átomos ao redor, se não tiver elétrons livres, linear. Se tiver, angular. Aqui eu estou escrevendo os principais, tá? E aí nós vamos ver aqui, ó, o SO2, como é que iria ser? O SO2, ó, analisando aqui, nós teremos o seguinte, ó, o enxofre, que é da família 6A, 16ª coluna, e o oxigênio, que é da 6A também. Se nós formos olhar aqui, nós vamos ver o seguinte, ó, quem tem menos é o S, e depois eu vou ter quem? O oxigênio. O oxigênio aqui. E aí o que vai acontecer? O oxigênio tem quantos elétrons, o oxigênio? Se nós formos olhar aqui, o oxigênio, ó, ele vai ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o enxofre? Também vai ser o quê? Vai ter 6 elétrons. O oxigênio, 6 elétrons. Então, ó, o oxigênio, para conseguir chegar a 8 pela regra do octeto, ele vai fazer o quê? 2 ligações com o enxofre. Só que, ao fazer 2 ligações com o enxofre ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já está com 8 elétrons. Como ele vai se ligar com o outro oxigênio? Lembrem, par de elétrons livres e o outro átomo precisa de 2 elétrons. Ele vai vir aqui, ó, e vai compartilhar. Então, ele compartilhou, equivale a uma ligação covalente dativa, tá? E aí, então, qual seria a geometria dele? Igualzinho o da água. Eu tenho 2 ao redor do átomo central e, apesar de, ele ainda tem um par de elétrons livres. E esse par de elétrons acaba o quê? Distorcendo a molécula. Então, ó, ele também seria o quê? Angular. Se nós formos fazer aqui, ó, ficaria desse jeito aqui, ó. Dupla ligação. E a ligação dativa, ó, eu represento como se fosse uma ligação coordenada, porque ele é com uma ligação covalente. Então, ó, ficaria assim. Então, também seria o quê? Angular.
Até aqui, foi? Então, ó, conseguiram pegar a diferença entre eles? Então, ó, vamos voltar aqui ao quadro, tá? Voltando aqui ao quadro, ó, vamos ver os outros, tá? Se por acaso eu tiver 3 átomos ao redor, eu tenho o quê? 2 possibilidades. Se vai ter par de elétrons livres ou se não vai ter. Se não tiver, trigonal plana. Caso tenha, piramidal trigonal, correto? A partir de 3 átomos, não vai ter a possibilidade de ter par de elétrons livres. Logo, fica fácil, ó. Com 4, eu não preciso nem montar para saber a geometria. Eu já vou saber que é o quê? Tetraédrico. Se por acaso tiver 5, bipiramidal trigonal, e se eu tiver 6 ao redor dele, octaédrico. Então, ó, vamos voltar aqui para as nossas moléculas, tá? Então, ó, olhando aqui, o SO3. O SO3, ó, ele seria o quê? Se nós olharmos aqui, ó, 6A e 6A. A ideia vai ser a mesma. Só que agora, ó, eu tenho o enxofre e eu vou ter o quê? 3 oxigênios. 1, 2, 3. Então, eu passei a ter 3 oxigênios. O oxigênio é da 6A, tem 6 elétrons. O enxofre, ele é da 6A, também vai ter o quê? 6 elétrons. Esses oxigênios também aqui, ó. E aí, como nós iríamos fazer aqui? O oxigênio, para chegar a 8, ó, ele precisa de 2. Fez 2 aqui, 2 normais aqui, correto? E aí, o que nós vamos ter? Se aqui o enxofre já não está com 8 elétrons, se ele está com 8 elétrons, aqui ele iria fazer o quê? Uma dativa aqui e outra dativa aqui. E aí, olha o cuidado, hein? O átomo central sobrou algum par de elétrons não fazendo ligação? Não. Então, ele se encaixa o quê? 3 átomos ao redor sem fazer ligação química. Então, ele seria o quê? Trigonal plana. E aí, o formato dele, quando ele é trigonal plana, seria o seguinte, ó. Eu teria o S, a dupla e as duas dativas aqui. Então, ó, ele seria trigonal plana. Correto? Foi aqui? Então, é assim que nós vamos fazer. Agora, ó, o HCl. O HCl, ó, não tem apenas 2 átomos. Esse daqui nós nem pensamos. 2 átomos, existe a possibilidade de formar alguma forma geométrica? É como se fosse uma reta. 2 pontos só podem formar o quê? Uma linha. Então, sempre que eu tiver 2 átomos, eu vou ter o quê? Linear, tá? Então, aqui, ó, eu não preciso nem armar. Linear. 2 átomos sempre será linear. Então, ficaria assim, ó. HCl. Agora aqui, ó. NH3. O N, ele seria o quê? 5A. E o H seria o quê? 1A. Então, ó, lembrando sempre, N e ao redor dele nós vamos ter quem? O H. Certo?
E aí o que nós vamos ter aqui? Se nós olharmos aqui, nós teremos o seguinte, ó, o hidrogênio não tem 1? 1. E aqui, ó, o nitrogênio, 5. 2, 3, 4, 5. O hidrogênio, ele iria se estabilizar com 2, ó, fez uma ligação covalente aqui, outra aqui e outra aqui. Então, ó, eu tenho 3 átomos ao redor dele e sobrou um par de elétrons. Esse par de elétrons distorce a molécula e aí eu vou formar o piramidal. Como seria o formato do piramidal? Simples. Ficaria assim, ó. O N e os H's aqui embaixo. E o par de elétrons aqui. Então, ficaria desta forma aqui. Tranquilo? Então, isso aqui seria o piramidal. Tranquilo? Agora, ó, os outros, nós nem precisamos nos estressar muito, ó. Se eu tenho 4 átomos ao redor do átomo central, eu preciso montar aqui para contar? Não. Vai ser sempre o quê? Tetraédrico. Correto? Se eu tiver, ó, 5 ao redor dele, seria o quê? Bipiramidal. Tranquilo? E aí, qual seria o formato deles, ó? O tetraédrico, ó, eu boto C, e aí eu coloco no formato de um, sempre vai fazer, ó, seria desse jeito aqui, tá? Poderia botar a geometria dele porque ele é tridimensional, seria para frente e para trás aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? O para frente, eu teria tipo um triângulo pintadinho aqui, ó. Então ele estaria, é uma ligação simples, só que ele estaria para frente e aqui estaria tracejado, está para trás. Mas tudo equivale a uma ligação simples, correto? E o bipiramidal, que é o PCl5, eu teria o quê? Os 5 aqui. Então, ó, eu teria o P, o Cl, ó, ficaria desse jeito aqui, fazendo as ligações simples aqui. Acima de 4 sempre será o quê? Só vai ter ligações simples. Tranquilo aqui? É tão complicado assim? Não, né? Então, ó, assista às próximas aulas e comente com o seu nome.